Imagem relacionada na tela. Cadê você, Alex Rins? Tendo deixado a Suzuki, Alex Rins está se preparando para uma nova aventura na MotoGP, ao se juntar à LCR Honda para 2023, o que sinaliza sua primeira incursão na categoria rainha em uma moto diferente da GSX-RR. A mudança também significa que vai correr para uma equipe satélite pela primeira vez na sua carreira na categoria rainha. Mas as ambições de vitória do espanhol continuam as mesmas, embora esteja ciente dos desafios que o esperam pela marca nipônica. Ou se tem desafio, né? Sem dúvida o Rins vai ter muito desafio em 2023 com essa moto que eu vou ter que falar. Outro que eu quero ver muito, que eu falei antes, é o Alex Marques. Muita gente fala dele, que ele é um mau piloto, agora é a chance dele com a Ducati, né? Será que Alex Marques é um bom piloto? Comente aí, deixa um comentário. E esse aí na tela? Será que vai conseguir repetir os bons desempenhos de 2022, principalmente na etapa final da temporada, com a Honda? Meus amigos, tem tanta incógnita pela frente. Eu poderia fazer uma live aqui só de incógnitas da MotoGP 2023. Tamanha é a quantidade de assunto que eu teria. Bom, vamos continuando. Falando ao site motorsport.com, Rins descreveu a transição para a nova moto como estranha e complicada, citando as diferenças significativas entre a Honda e a sua antiga moto. Apesar dos desafios, Rins manteve-se positivo quanto ao potencial da RC 213V, afirmando que não me pareceu uma moto má, nas palavras dele. No entanto, ele admitiu ter dificuldades com a resposta do motor e a conexão entre o gás e a potência. Rins também abordou o processo de adaptação a uma nova moto, afirmando que a adaptação a uma nova moto faz-se com horas de trabalho. Ele planeja treinar em um modelo de rua Honda 1000 cilindradas em janeiro, mas reconhece que isso não o preparará totalmente para as demandas únicas da moto de corrida da MotoGP. Apesar de seus sucessos na Suzuki, Rins enfatizou que não quer simplesmente recriar essa experiência na Honda. Abre aspas. Disse a Honda que minha ideia não é fazer da sua moto uma cópia da Suzuki. A Honda terá as suas coisas mas também tem boas. Vou sempre dizer-lhes como fiz na Suzuki, mas não para fazer uma moto como aquela, mas colocar tudo na mesa. Palavras do Alex Rins. Apesar de estar na equipe satélite, Rins está determinado a trazer sucesso e confia em sua equipe, incluindo os gerentes de equipe da Honda, o Lúcio Sechinello e o Alberto Puig, para fornecer a ele os recursos necessários para o sucesso. No entanto, ele expressou preocupação com a possibilidade de ficar de fora quando se trata de receber novas peças para a moto Honda. Ele disse o seguinte, abre aspas, tenho medo que eles tragam novas peças para eles, se referindo aos pilotos de fábrica, né, o Marc Marques e o John Mir, e não para mim. No final, se eles estão me trazendo peças, eu me sinto confortável. Essas peças vão ficar na minha moto, pelo menos é o que eu espero. Trazer material novo e me dar para testar, fazer significar que estou indo bem e eles confiam em mim. Pessoalmente tentarei primeiro evoluir a moto atual e depois torná-la a minha. Sou o primeiro a querer vencer. Rins tem 2 contratos, um com Sechinello e outro com a Honda Racing Corporation, HRC. E é claro que Rins está ansioso para aproveitar ao máximo esta nova oportunidade e está determinado a provar a si mesmo como um dos principais competidores na moto Honda. Como sendo um dos maiores, né? É um confronto emocionante e mal podemos esperar para ver em ação na primeira rodada em Portimão, que será já no dia 26 de março. Quem acompanha o canal aqui com frequência pegou uma matéria que fizemos uma vez da Honda Japão, que costuma demorar muito para responder os e-mails da equipe HRC.
Então, sem dúvida, essa reclamação aí do Rins é super verdadeira, muito complicado. Será realmente a condição do Alex Rins, haja visto ele tem uma moto satélite. Próximo assunto chegando, mas antes o nosso chat que tá bombando hoje. Kumatora Brasil escreveu: Alex Marques é um bom piloto, pena que a Honda sofre de Marques dependência severa. Até o Marques sofre ultimamente, né? Problemas de tração traseira. Aí o Marques dá aquela forçada a mais, toma high side e quase se mata, né? Marques tá ficando velho, meus amigos. Ou, em outras palavras mais corretas, Marques hoje em dia é menos jovem, né? É menos jovem que outrora. Daqui a pouco um tombo desses aí pode ser complicado para ele, né? Honda realmente não consegue render sem Marques. Pedroça e Espargaró, que o digam. Tá aí as palavras da Kumatora Brasil. Obrigado pela sua participação. Próximo assunto chegando, mas antes um recadinho. Confira nosso canal aqui na internet, aqui no YouTube, sobre críticas de cinema. Acesse aí na internet porque nós também falamos de cinema por aqui. O canal se chama Críticas de Cinema by Ariel. E o canal traz, além de críticas de filmes, filmes novos e antigos e filmes completos para assistir. Só clicar aqui embaixo nesse canal que você está agora. Vá lá em meus canais, lá você encontra o link para este Críticas de Cinema. Ou pesquisa aí na internet, né? O assunto do último vídeo, a última crítica lá foi sobre o filme Avatar, O Caminho da Água, de 2022. The Way of Water. Crítica de cinema número 224. Tem 224 críticas minhas lá pra você curtir, tá certo? Gosta de cinema? Então vai lá agora, deixa um like ligeirinho, se inscreva, aciona o sininho, aquela coisa toda. Assim você não perde nada. Canal de cinema nosso aqui na internet. Mas volta logo porque a live tem muita coisa ainda por aqui. Próximo assunto.